Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu gostaria de fazer uma breve reflexão aqui com vocês sobre o cenário em que a gente está vivendo nesse momento, que a cada vez a gente entra mais num momento completamente distinto da dinâmica do poder, da dinâmica política, da dinâmica social, não só no Brasil, mas no mundo também, tá? Pessoal, no meio militar a gente tem um conceito chamado conceito de guerra total. É um conceito moderno de conflito que determina que um conflito que tenha alcance simplesmente ilimitado, ou seja, as partes que participam desse conflito entram numa fase de mobilização total de todos os seus recursos, ou seja, recursos industriais, humanos, agrícolas, militares, naturais e tecnológicos, todos ali nesse esforço de batalha. E apesar desse tipo de situação ter sido muito frequente durante a história, o mais recente que a gente pode citar foi o caso da Segunda Guerra Mundial, tá? Nesse caso de guerra total, não existe mais muita diferença entre quem é combatente, quem não é combatente, de forma que todos os cidadãos de um país particular, sejam eles militares ou civis, podem ser considerados como parte desse esforço de conflito, tá? Não há uma diferenciação clara entre recursos militares e recursos civis. E a gente está num momento que se assemelha muito a isso, né? Você pode ver que hoje você é censurado pelo seu vizinho, você é censurado pelo seu parente, você sofre uma reprimenda ali de um colega de trabalho, né? Já tem um monitoramento global, tá todo mundo ali defendendo uma ideia e todo mundo cerceando quem pensa diferente, né? Isso já havia sido analisado por muitos especialistas e a gente pode traçar essa mudança como uma mudança do período medieval para o período moderno para o período atual, chamado de contemporâneo, tá? Naquilo que se chama de poder soberano da era medieval, essa força se manifestava por uma ação direta, uma ação ali que tinha uma função quase que vingativa, né? Era um poder soberano que ia lá diretamente e manifestava ali o peso da lei. Conforme esse cenário medieval foi se transformando, a gente foi indo para uma sociedade mais moderna, surge o chamado poder disciplinar. Esse poder disciplinar ele já tem uma abordagem mais educativa, não é aquela aniquilação total e imediata, né? E aí já é um outro tipo de abordagem. Esse poder disciplinar, ele não emana de um rei, por exemplo. Ele vai acontecer por figuras ali do cotidiano da sociedade, como os policiais, como juízes ou até professores. Aí o poder disciplinar que foi caracterizado durante muito tempo como um poder ali mais identificável, mais visível, hoje na sociedade tecnológica ele se transforma num terceiro tipo de poder, que é o poder do controle, ó, a sociedade do controle, conforme Gilles Deleuze chamava. Essa sociedade de controle, ela a questão da imposição da lei, a imposição da disciplina, a imposição dos cerceamentos, ela não acontece mais através de um personagem visível, identificável, começa a ocorrer de uma forma virtual, disseminada, de uma forma horizontal, né? O Deleuze chega a comparar a ideia de uma raiz pivotante, uma raiz normal que tem uma ponta para baixo, um pivô, para uma raiz fasciculada, uma raiz horizontal, que é a raiz ali das samambaias e avencas, né, chamada de rizoma, ou seja, é um poder que é disseminado ali sorrateiramente, de forma horizontal, que não é muito bem identificado. Isso porque, como eu falei para vocês, quem exerce o poder já não é mais o policial, o juiz, o professor, não só o teu colega de trabalho, o seu amigo, o seu colega de faculdade, mas às vezes um próprio parente também está ali te cerceando, te reprimindo por alguma coisa que você falou e defendendo uma visão ideológica. Então, a gente está quase que num cenário desse de guerra total, mas dentro de um aspecto de sociedade do controle, né? O poder está totalmente ali disseminado. E
o que vai trazer de diferença, né? Traz diferença que, ao mesmo tempo que a gente começa a ser monitorado por qualquer um que está ali, mas você fez isso, você fez aquilo e tal, olha só o que você está fazendo. As redes sociais, obviamente, são um grande sistema de monitoramento também, uma vez que as pessoas alimentam essas redes sociais com várias das suas informações pessoais, inclusive informações bem particulares que não seriam naturalmente expostas ao público, né? Então, hoje, com a quantidade monumental de armazenamento de informações pessoais, com esse negócio que se chama Big Data, né, os grandes dados, essa ideia de controle, né, de monitoramento cresce exponencialmente. Ali, qualquer coisa que você coloca no Google, né, conversa nas redes sociais, as compras que a pessoa faz e tal, isso é tudo alimentado dentro de um banco de dados e faz com que cada pessoa esteja ali sendo alvo ali de um monitoramento, monitoramento em tempo real, né? Fora os bancos de dados que ficam guardados ali para poder estudar, né, não só o comportamento de consumo das pessoas, mas também o seu comportamento ideológico, político e por aí vai, tá? Então, o que acontece hoje é que o poder ele se dissemina, ele se torna não mais situado no espaço no tempo, mas diluído, né, espalhado. Tem essa ideia, guarda muita semelhança até com a teoria de Antônio Gramsci, a teoria política dele, da questão da guerra cultural, do marxismo cultural, porque ele chega a falar mais sobre aquele, não aquele intelectual politizado, aquele que faz discursos políticos, né? É identificado como um militante político, não. O Gramsci vai falar sobre intelectual coletivo, é aquele que está disseminado no meio da sociedade. Inclusive, ele chega a falar sobre intelectual orgânico, ou seja, ele é parte ali da engrenagem social. Não é mais um cara num palanque político com megafone, mas é um apresentador de televisão, um funcionário dos Correios, talvez um motorista de táxi ou alguém da vida cotidiana que está fazendo um papel aí de um disseminador de uma determinada ideologia. Então, pessoal, se por um lado, né, a gente está diante de um monitoramento global, quase que aquilo que se chama de ubiquidade, né, que é em todos os lugares ao mesmo tempo, quase uma onipresença. Por outro lado também, não tem como escapar disso, de que se todo mundo está vigiando todo mundo, todos são chamados a estarem atentos ao que está acontecendo e entender a existência dessa vigilância e também se proteger contra isso, saber defender-se dessas estratégias. Então, o grande detalhe nesse cenário novo que a gente está vivendo é que há sim um conflito acontecendo, muitas pessoas não conseguem enxergar esse conflito de natureza global, que é uma espécie de conflito assimétrico, vai trazer lawfare, que é guerra no espaço jurídico, vai trazer guerra econômica, vários outros aspectos de guerras políticas, e isso está indo para um cenário assim cada vez mais explícito, né, desse conflito. Então, essa reflexão é para dizer para você que você também faz parte disso. Hoje em dia, mais o agente de transformação social não é aquele que está na academia, né? Não é o intelectual apenas, o pesquisador, não é o cara que está diretamente envolvido na dinâmica político-partidária, que está num cargo eletivo, ou um grande empresário que tem algum projeto ali de transformação social. Não, cada um de nós se torna um agente de transformação social. Então, para chamar você a atenção disso, você também é um agente de transformação social. Algumas coisas boas acontecendo no Brasil. Com 28 bilhões, a poupança tem suporte recorde no mês de julho, tá? Esse é o maior volume de depósitos para o mês em toda a série histórica que começou em 1995 e o quinto consecutivo com depósitos líquidos, tá? Então, é o maior volume de depósitos na poupança que a gente está vendo nos últimos tempos. A gente obviamente pensa, né? Isso é um lado positivo, as pessoas estão com dinheiro ali, estão conseguindo poupar é um negócio sempre bom, ter uma reserva de emergência ali, o que chama de um colchão de emergência, mas isso tem outros aspectos também. Se por um lado, né, o auxílio emergencial que o governo federal está trazendo para essas pessoas faz com que elas tenham um além para poder guardar, mas por outro lado também isso expressa um receio que as pessoas estão tendo num cenário incerto de gastar. Então as pessoas estão guardando para tentar se antecipar, né, a um cenário inusitado ali, não sendo pegos de surpresa pela falência da empresa em que a pessoa trabalha ou por uma demissão aí dentro desse cenário aí de acomodação ainda
que a gente está vivendo, tá? Então, também com o isolamento social se intensificando, aí tem um aspecto preocupante também, porque significa que as pessoas estão gastando menos, né? Gastar menos é muito bom, ter uma poupança é muito bom, mas se a pessoa gasta menos, a empresa ganha menos. Se a empresa ganha menos, ela contrata menos. Se ela contrata menos, o desemprego aumenta. O desemprego aumentando é menos gente comprando, então vira um círculo vicioso, né? A gente tem que transformar isso num círculo virtuoso. Então, é um dado muito interessante mostrando esse recorde na série histórica dos depósitos na poupança, mas também é um negócio que a gente precisa ver com um olhar atento, porque isso pode ter uma reação em cadeia negativa, significando que as pessoas estão consumindo menos. Há setores, obviamente, que não foram tão afetados por essa crise sanitária, né, e consequente crise econômica. Os supermercados, por exemplo, estão contratando mais e também fazendo vários planos de expansão, né, prestando um serviço ali considerado essencial. Os supermercados tiveram essa grande vantagem de permanecerem abertos durante esse período aí de isolamento, né? Mas a gente sabe também que essa questão o conceito de serviço essencial é meio relativo, porque os serviços essenciais dependem dos serviços não essenciais, né? Então tem que ficar atento com relação a isso, tá? Mas isso tem feito boa parte, né? Esse cenário de incerteza tem feito boa parte dos empresários congelar os seus investimentos, mas o segmento aí de mercado está contratando. Então é interessante, né? As pessoas talvez estão desempregadas, fiquem atentos com relação a isso. São setores que estão com demanda alta, vão precisar expandir, precisando expandir, vão precisar de profissionais de todas as áreas, não só caixas, né, pessoal de equipe de reposição, mas também gerentes, pessoas de tecnologia, serviços de contabilidade e tal. Então, tem uma esperança aqui nesse setor, né? Então, com o auxílio emergencial também, esse comércio de alimentos também continua ali um pouco mais aquecidos, né? E os alimentos, né, artigos de higiene e medicamentos são aqueles produtos que estão sendo ali mais vendidos, tá bom? E por causa dessa crise, né, as vendas do varejo tiveram uma queda de 2,8% em março e 16,3% em abril, né, segundo o IBGE. Em maio teve uma recuperação de 13,9%, que não foi suficiente para fazer voltar ao nível anterior, mas foi impulsionado ali grandemente pelos supermercados, né, que teve um aumento de vendas de 4,3% nesse último mês. E o setor alimentar também teve o melhor resultado para o mês de maio desde 2010. Então, muito interessante, né? No estado de São Paulo, por exemplo, 1.273 vagas foram abertas, segundo o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Então, não é um número monstruoso, mas dentro de um cenário desse adverso, é positivo, né? Então, vamos ficar atentos a esses detalhes, né? E as empresas estão apostando em novos modelos aí de lojas, né, com promoções e prêmios e tal, e fazendo, por exemplo, se comprar acima de R$1.000 aí vai ter um sorteio, tá? Então as empresas estão exercitando a criatividade nesse momento. E algumas redes estão mantendo preços congelados ali em vários seus itens e também tentando aumentar ali a participação desses produtos mais baratos, tá? Então, um momento interessante aí para a gente analisar. E algumas outras questões interessantes, né? Notícias positivas. BNDES conseguiu angariar mais de 8 bilhões com vendas de ações, né? O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Gustavo Montezano, ele informou na última terça-feira, né, que a instituição levantou 8,1 bilhões com a venda de um bloco de ações da Vale, vendido por um preço de R$ 60,26 cada, né? E o executivo ali, ele disse que essa foi a maior transação de block trade da história da América Latina, né? Block trade é quando tem uma chamada ordem em bloco, né? Uma operação em que é negociado um número muito grande de ativos ao mesmo tempo. Ocorre ali quando você coloca uma oferta na bolsa de uma única vez, uma quantidade
muito grande de ações para serem vendidas. Então, muito importante isso, né? Recuperando aí esse valor. E é isso, pessoal, tá? A gente está num cenário totalmente adverso, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, difícil de analisar o cenário, mas muitas coisas boas também aparecendo aí de oportunidades, alguns setores prosperando, e nesse cenário não tem mais quem esteja fora desse ambiente. Está todo mundo ali como transformado num agente de transformação social, tá? Hoje é Dia dos Pais, deixo aí um feliz Dia dos Pais a todos vocês, um feliz Dia dos Pais para o meu pai também, para todos os pais aí que acompanham. Se você quiser se tornar membro aqui do canal Daniel Lopes, clicando aqui embaixo no primeiro link na descrição do vídeo, você vai ter acesso ao Direto do Bunker, que é um vídeo exclusivo que a gente libera todos os dias à noite, e também vai ter acesso ao curso exclusivo que eu estou liberando essa semana, que é o Pocket Conservador. Bem legal, são 6 aulas, a gente está já na 4ª aula, mas você entrando agora, você vai ter acesso às aulas anteriores também, tá? Um material bem interessante, o pessoal está gostando muito. Fica o convite. Um abraço a todos, um excelente domingo, uma ótima semana. Fiquem com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Valeu!